Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Script Case. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar o envio de SMS dentro da ferramenta Script Case. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui duas APIs, duas ferramentas que eu dei uma pesquisada para comentar um pouco para vocês sobre elas. Mas, como vocês já sabem, existem outras APIs de SMS e vocês podem analisar sobre as APIs para ver quais se encaixam mais no orçamento de vocês, tá? Eu tenho aqui dois exemplos, que é a SMS Dev e temos também as Envia. Eu vou comparar para vocês aqui um preço para vocês terem uma noção de qual é a diferença de uma para outra, tá? Na SMS Dev, a gente tem essas definições de preços aqui. Para enviar até 1.000 mensagens, até 1.000 mensagens, você vai pagar 7 centavos por mensagem. Para enviar até 30.000 mensagens, vai diminuir o preço, né? Então, por aí vai. Aqui a gente tem como fazer uma simulação. Veja, se você quiser enviar até 1.000 mensagens, você vai pagar por mês R$ 70. Aliás, não necessariamente por mês, né? O teu crédito ele não vai sumindo, ele vai ficar lá. Então, quando você consumir 1.000 mensagens, ele vai consumir o teu crédito. Aí você precisa comprar mais créditos, né? Então, você vai pagar 1.000 mensagens, você vai pagar R$ 70. Se você for aumentando aqui, ó, ele vai simulando para você, tá? Então, até 4.280 e por aí vai. Mas vamos voltar aqui em 1.000, que é o básico, a quantidade básica, né? Que é a quantidade mínima do SMS Dev. Já nos Envia, você pode testar gratuitamente, tá? Então, você pode fazer o teste gratuitamente. Ele fala aqui, ó, que você tem disparos para testar dentro dessa plataforma. Eu não sei exatamente quantos SMS você pode disparar, se tem um limite ou não. Esse teste ele é válido por 30 dias. E aqui você pode testar também, tá? Eles te dão 10 créditos para você testar. 10 créditos são 10 SMS que você pode enviar. Porém, você pode também adquirir, né? Tipo, você vai testar, eu vou adquirir aqui R$ 70 para poder testar. Obviamente, quando você for testar, você não vai enviar 1.000 mensagens para realizar um teste, né? Pelo menos acredito eu. Então, você vai ficar aí com um crédito de mensagens para você poder utilizar quando você for publicar o projeto, tá? Aqui nos Envia, então, eles dão essa parte do teste grátis. Eu não sei até qual é o limite deles de teste, né? Mas tá escrito aqui teste grátis, então alguma coisa de teste grátis realmente você vai ter. Se a gente aumentar aqui para 100 mensagens, ó, 100 SMS por mês, você vai pagar R$19,90 por mês. A diferença é que aqui no SMS Dev, o mínimo deles é 1.000 mensagens, então o mínimo deles é R$ 70. Já nos Envia, o mínimo é R$19,90, que são 100 mensagens. Se a gente chegar aqui em 1.000 mensagens por mês, ele vai para R$ 90. Então, no meu ponto de vista, você precisa pensar qual que é a sua necessidade, né? Quantas mensagens, quantos SMS você vai precisar enviar por mês. Se for perto de 1.000, próximo de 1.000, entre 500 e 1.000, compensa mais você utilizar o SMS Dev. Agora, se for, por exemplo, no máximo 100 SMS, não tem necessidade de você pagar R$ 70, pode pagar realmente 20. Se você for enviar de 1.000 para cima, aí, de novo, compensa você utilizar o SMS Dev, porque nos Envia tá R$ 20 mais caro. Isso na data de hoje, tá? 5 de fevereiro de 2021. Pode ser que os preços mudem. Beleza? Então, a gente vai utilizar como exemplo aqui o SMS Dev. Até porque eu entrei em contato com o pessoal do SMS Dev, conversei com eles, é uma documentação bem bacana, tá bem legível pra gente entender. E é a API que eu utilizo no momento, tá? Então a gente vai utilizar ela. Bom, aqui a gente já tem uma pequena documentação dela, ó. Ela é bem simples, de verdade. Vocês vão ver que não tem mistério nenhum. A gente tem essa pequena documentação aqui do lado. Então a gente vai aqui em autenticação. E ele fala pra gente que pra gente autenticar, a gente tem que ter essa key. O que que é essa key? Aí eu vou entrar na minha conta aqui para poder mostrar para vocês aonde que fica, tá? Como que a gente vai capturar essa chave. Já tô aqui na minha conta. O meu saldo atual é de 9, então ele dá 10 créditos de teste, mas eu já utilizei, né? Então eu tenho 9 aqui. Eu vou vir aqui em configurações, minha conta. E aqui do lado eu já vou ter a minha chave, tá? Aqui a gente pode preencher os dados do perfil, então telefone, enfim, alguns dados. E aqui a gente pode preencher os parâmetros de envio e recebimento. Então aqui a gente vai ter a nossa chave key. Aqui eu posso colocar limite de horário. Para que serve esse limite de horário? Vamos supor que você vai disparar uma mensagem para os seus clientes
E essa mensagem precisa ter um retorno, então o teu cliente ele vai precisar te retornar. E aí você vai colocar esse limite de horário tanto para retorno quanto para envio. Por exemplo, você vai fazer um disparo em massa, vai começar às 8 horas da noite, vai disparar para 2.000 pessoas. Provavelmente esse disparo não vai ser efetuado até as 10. Não tenho noção porque eu ainda não disparei essa quantidade, tá? Mas se ele não for disparado todas as mensagens até as 10, provavelmente ele vai parar o teu disparo e no outro dia às 8 horas ele continua fazendo, tá? Então isso aqui é um limite de horário justamente para não incomodar as pessoas que vão receber e nem você quando for retornar a mensagem, tá? Dias da semana que você vai trabalhar, acredito que se encaixa nessa mesma questão aqui de limite de horário. Encurtar links, então, sabe aquele Bitly que a gente teve um seminário aqui também? É mais ou menos a mesma coisa, só que eles fazem esse encurtamento de link automático, tá? Eu não testei, precisaria testar para saber se funciona, se é bom, enfim. Retornos recebidos. Aqui é se você pode receber retorno ou não. Lembrando que a cada retorno que você recebe de SMS, desconta um crédito de você também. Eu posso provar isso aqui, ó. Retornos recebidos. E aí eu tenho aqui, ó, um retorno, tá vendo? E ele me consumiu um crédito, que inclusive foi esse crédito aqui que eu tava com 10 e ele me consumiu um aqui, tá? Então tem essa questão ali do retorno. Toda vez que você recebe um retorno, você consome um crédito também. Vamos voltar aqui na minha conta. A gente tem a questão de acentuação e formatação, então ele já formata isso pra gente, tá? E aqui é um alerta de saldo, então quando chegar em 15 dias, aliás, quando o teu saldo estiver baixo, ele vai te informar 15 dias antes do teu saldo começar a ficar baixinho, tá? Você pode colocar aqui, eu quero que me informe 3 dias antes, por exemplo, tá? E aqui a gente salva. Aqui embaixo tem métodos de pagamento, questões de assinaturas, enfim. O mais importante mesmo é essa parte aqui, ó, que são parametrizações, tá? Bom, voltando aqui, a gente já sabe então que a nossa chave key vai ser essa daqui, que é a que a gente vai utilizar. Agora a gente vai para a parte do envio SMS. Aqui no envio SMS também é muito tranquilo, tá? Esse é o endpoint que a gente vai utilizar, que é o send. Então é esse link aqui todo, é o endpoint que a gente vai utilizar. Os métodos que podem ser utilizados nesse endpoint são post, get e JSON. Aqui a gente tem uma pequena descrição desse endpoint, que é envio de SMS podendo ser enviada uma ou N mensagens por requisição. Então a gente pode enviar uma mensagem ou 10 mensagens ao mesmo tempo, não tem problema. No retorno desse endpoint aqui, já é disponibilizado um ID. Esse ID, ele é um ID único da mensagem. Serve para você consultar, por exemplo, depois a situação dessa mensagem. Aliás, aqui, ó, consultar a situação da mensagem. Então, eu enviei mensagem para umas 1.000 pessoas e daqui 10 minutos eu quero consultar a situação de envio dessa mensagem para essas pessoas, tá? Então, esse ID aqui, esse é o ID da mensagem para você ter essa consulta depois. Isso aqui eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá bom? Aqui a gente tem a descrição dos parâmetros. Então, tem parâmetros que são obrigatórios e tem parâmetros que não são obrigatórios. Aí eu vou explicar também para vocês mais ou menos. A key é a chave key, que a gente pode ver aqui no PHP, ó. É onde a gente vai colocar a nossa chave key. Inclusive, aqui do lado a gente tem as possíveis requisições, né? E o PHP, que é via cur, que a gente vai utilizar, é esse daqui, ó. Ele já dá até o código pronto, tá? A gente não precisa nem se preocupar, ele dá o código pronto pra gente. Então, a chave de autenticação da nossa conta é essa parte aqui, esse parâmetro aqui. O type, acredito, não tenho certeza absoluta, mas acredito que seja o nono dígito, né? Se ele tem o nono dígito na frente ou não, esse número que a gente vai utilizar. Ou se a gente deve acrescentar o nono dígito ou não. O number é o número do telefone, o número do destinatário. Ele pode ser incluído com 55, que é, no caso, o código do país, né, Brasil, ou sem o código do país. No seminário, a gente testou para outros países e a gente não conseguiu enviar. Não sei exatamente o porquê, tá? A gente testou no seminário, tinham pessoas de fora do país, a gente testou e não conseguiu fazer envio para essas pessoas. Eu não sei se essa ela envia só para dentro do Brasil ou não, mas acredito que não, até porque ela tem outros idiomas aqui, né? Pode ser por conta do número, de repente a pessoa digitou errado, enfim. Temos que fazer alguns testes também para saber. A gente testou isso daqui, deixa eu até colocar aqui do lado, ó. A gente testou assim, a gente testou sem o 55 e a gente testou com o mais na frente. Dessas 3 formas aqui funcionaram, tá? Então você precisa só se atentar a isso aqui. Ele precisa ter o DDD e o número do telefone.
O resto vocês podem ir testando até vocês conseguirem achar um momento ali que não funcione para vocês se alertarem. Com relação à mensagem, ao parâmetro MSG, é o texto da mensagem que vocês querem enviar, tá? Então, até aqui é tudo obrigatório. Vocês precisam informar alguma informação, algum dado, algum parâmetro. Daqui para baixo não é obrigatório. Esse refer é uma referência para o usuário. Por exemplo, eu sou a cliente Camila e eu quero passar para lá o meu CPF para depois, quando eu for consultar a situação ou ter algum retorno, eu buscar pelo CPF. Então a gente pode utilizar, por exemplo, eu quero buscar todas as mensagens que eu enviei para o CPF tal. Aí a gente vai utilizar esse refer aqui como parâmetro, tá? Como referência. Então isso aqui ele não é obrigatório, mas você pode passar se você quiser especificar quem é aquele cliente que você está enviando a mensagem. O flash, ele funciona da seguinte forma. Ele vai definir se essa mensagem é do tipo pop-up ou não. Se você colocar flash como 1, ela vai ser pop-up. Qual que é a diferença? Se ela for pop-up, ela não vai ficar salva no teu celular. Você vai só receber aquela notificação que aparece lá em cima quando você vai receber, por exemplo, uma mensagem do WhatsApp, que desce uma mensagem lá de cima, né? Então você vê a mensagem naquele momento. Eu estou mexendo, por exemplo, no Instagram ou no site do ScriptCase lá e desceu uma mensagenzinha, um pop-up, dizendo que eu recebi um novo SMS. Eu fechei aquele pop-up, a mensagem sumiu. Ela não vai ficar salva no telefone, tá? Então é só um pop-up mesmo. Agora, se você definir como 0, ou seja, não, que é o padrão, né? Ele vai ficar salvo no teu telefone. Além de aparecer como pop-up, ele vai ficar salvo no telefone. Então, essa API aqui, além de ser SMS, você consegue utilizá-la só como pop-up para notificações. Por exemplo, de sistema. Você tem... Isso aí é até uma coisa bem interessante. Você tem um sistema, sei lá, de financeiro. E você vai gerar um relatório. Quando esse relatório estiver pronto, você pode enviar um SMS de pop-up para o gerente, por exemplo, dizendo, ó, o relatório ficou pronto. Não vai ficar salvo nas mensagens dele, mas ele vai receber um pop-up no telefone avisando que o relatório ficou pronto, que ele pode acessar o sistema que já vai estar lá, tá? É um exemplo de uso. Aqui no Job Date, a gente pode fazer o agendamento dessa mensagem. Então, eu posso enviar a mensagem na hora ali, né, direto, e eu posso também fazer um agendamento. Por exemplo, eu quero fazer o envio dessa mensagem ou o envio de alguma mensagem todo dia às 8 horas da noite. A gente vai fazer um loop, né? Vai pegar a data e vai colocar aqui o horário. 8 horas da noite, no caso 20 horas, né? Então, esses dois parâmetros aqui são para a gente poder fazer um agendamento. Então, é a data de agendamento e a hora de agendamento, tá? Também não são obrigatórios, mas a gente vai utilizar nesse exemplo também. Aqui seria para a gente cancelar uma mensagem. Então, a gente vai passar aqui a nossa chave e o ID da mensagem. Esse ID é aquele que eu comentei com vocês que é o ID único. Esse ID aqui, que vai ser retornado aqui, ó. Mais ou menos esse ID aqui, tá? Obviamente esse código vai mudar, né? Porque ele vai ser o ID de acordo com a mensagem enviada. E aqui a gente tem outros endpoints também para a gente poder testar. Esse daqui, por exemplo, o recebimento de SMS, é para a gente testar o retorno de respostas recebidas. Então, eu enviei mensagem para algumas pessoas e eu quero saber quais foram as respostas que elas me deram. Aí a gente vai enviar dessa forma aqui, ó, a nossa chave, o status, a data que eu enviei, o horário, aliás, a data inicial, a data final, que seria um filtro, né? E o ID das mensagens que eu quero consultar, tá? Inclusive aqui estão os parâmetros, ó, que a gente pode trabalhar com eles também. Aqui é a consulta de situação, para a gente consultar a situação daquela mensagem ou das mensagens. E aqui tem outros endpoints também, callback de retorno, callback de situação, para a gente verificar o saldo da conta. Então, a gente vai enviar só o que, ele já vai dar o saldo da conta para a gente. Logicamente, né, utilizando esse endpoint aqui. E um reporte total, que seria a mesma coisa que se a gente fosse utilizar, ver essa questão aqui de extratos, retornos, enfim. É um reporte também. Bom, aqui é tranquilo, né? A gente viu que está bem tranquila essa documentação, então eu vou vir aqui direto em envio SMS. Vou pegar esse PHP aqui, ó, e a gente vai testar ele lá dentro do script case já. Então, vou vir aqui. Eu já tenho um blank criado, que é esse envio SMS aqui, que é um disparo único, simples, né? Que, inclusive, esse código aqui é o mesmo código que a gente está pegando aqui agora, ó. É exatamente o mesmo código. O que eu fiz de diferente aqui, para vocês entenderem? Eu vou dar um espaço aqui para ficar separado, ó. Esse daqui é o código que eu acabei de copiar ali do site, tá? O que ele tem? Ele tem, aqui dentro do cur URL, ele tem toda a URL, porque ele está utilizando o método get. Então, todos os parâmetros são passados aqui.
E aí, o que que ele faz? Aqui na key, que é um dos parâmetros, a gente precisa colar nossa chave. Então, eu preciso vir aqui, minha conta, copiar minha chave e colocar aqui dentro, no lugar dessa variável aqui. Já vou ter a minha chave. Depois ele tem o type, que é o 9, e o número. Aqui no número eu vou colocar o meu número. Então, eu vou colocar 55519999438686. Beleza. E aqui seria a mensagem. Então, a gente tem essa mensagem aqui, teste de envio. Eu tenho o telefone aqui conectado e eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar isso daqui para cima. Vou recortar. Aliás, vou deixar aqui, só que eu vou comentar para a gente não perder o código. E vou executar esse código aqui para baixo, que foi o que eu copiei ali do site, tá? Então, eu vou executar a aplicação. Ó, tô executando. Vou voltar aqui no meu telefone. Ele já deu um retorno aqui para mim, ó. Tá vendo? Situação ok, o código de envio, o código da mensagem e a descrição, mensagem na fila. Se eu olhar aqui no meu telefone, tá aqui, ó. Eu vou entrar dentro da mensagem, ó, teste de envio. Se eu vier aqui colocar outro nome, por exemplo, teste da Camila, e enviar de novo, lembrando que ele sempre vai consumindo o saldo aqui da conta, né? Então, ó, fez o envio de novo, meu saldo vai estar 7 agora. Ó, tá com 7, beleza? Então, ele tá fazendo envio, tá aqui no meu telefone, ó, recebi outra mensagem, e ele tá fazendo o envio certinho, tá? Beleza, então esse aqui é o envio básico. Aqui em cima, eu tenho esse mesmo código, a diferença é que eu não estou enviando na URL ali em cima, não estou enviando aqui, ó, eu concatenei as informações. Então, eu criei uma variável chamada URL para colocar o endpoint, criei uma variável chamada params para colocar o array com os valores, então eu coloco aqui a chave, o tipo, o número e a mensagem, para ficar melhor organizado, né? A gente conseguir visualizar direitinho. E aqui eu criei peguei essa variável params e chamei ela no HTTP build query, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar tudo isso daqui e vai transformar para essa query aqui direitinho para a gente poder passar para lá. E aí aqui eu estou concatenando a variável URL com a variável params, tá? É a mesma situação também, ele vai dar a mesma mensagem, ele vai fazer o envio para a gente, ó. Vou clicar aqui em executar. Ele vai executar para a gente, ó. Executou. Vou vir aqui dentro do meu telefone. Vamos esperar ele chegar a mensagem aqui. Tem que ver se eu não... Deixa eu ver. Acho que ainda tenho crédito. Sim, crédito eu ainda vou ter. Vamos voltar aqui dentro. A mensagem ainda não chegou. Eu venho aqui em extratos. Ah, eu preciso ver se a minha chave tá igual. Porque a gente mudou a chave. Deixa eu ver aqui só se a minha chave tá certinha. Minha conta... Final KSV. Sim, ela tá certinha. Ah, ela chegou eu botei em outro telefone. Eu botei no meu telefone de teste, por isso. Vou botar aqui 51999438686. Agora eu vou enviar de novo. Porque o número tava diferente, pessoal. No dia do seminário eu tava testando com outro número. É por conta disso. Mas aqui agora eu coloquei meu número certo. Eu acho. Deixa eu ver de novo. 51999438686. Sim, eu coloquei o número certo agora. Agora ele já é para ter chegado aqui, ó. Ó, tá aqui a mensagem, tá vendo? Olá, Camila. E o meu saldo foi diminuindo. Daqui a pouco eu não vou ter nem mais saldo para testar. Tem só 5 mensagens. Então a gente vai ter que dar uma limitada aqui. Bom, então esse código aqui é o básico, tá? O que a gente precisa fazer é pegar esse código aqui e jogar nos lugares para a gente poder utilizar. Esse código e qualquer outro código que eu estiver mostrando aqui vai ficar disponível para vocês na descrição do vídeo, tá, pessoal? Não precisa se preocupar. Bom, eu vou gerar aqui só para salvar essa informação. E vou mostrar para vocês agora uma aplicação que eu criei, que é essa consulta aqui, que vai ficar disponível para vocês também, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. O que tem aqui dentro? A gente tem uma consulta com os telefones, né, da nossa tabela de clientes ali, e eu tenho esse ícone de SMS e um ícone de agenda. Quando eu clicar no ícone de SMS, ele abre para mim um modalzinho para eu digitar a mensagem e enviar o SMS. Quando eu clico no ícone de agenda, ele abre o mesmo modal, porém com mais 2 campos aqui para eu agendar essa mensagem. Então, vou digitar a mensagem, vou informar que dia que eu quero enviar e que horário que eu quero enviar, tá? E aí eu vou enviar e ele vai agendar essa mensagem pra gente. Eu não vou fazer ainda não, porque senão eu vou gastar os meus créditos ali e vou ficar sem, tá? Vou fechar aqui.
Esse botão, ele seria aqui, né? Então eu tenho um código que eu estou pegando o botão da barra de ferramentas e estou jogando do lado do título. Esse código vai estar disponível para vocês aqui dentro também, caso vocês tenham interesse em utilizar e em fazer, tá? Ele está disponível aqui no evento OnScript Init, aliás, dentro da consulta, né? No formulário não. Dentro da consulta, no evento OnScript Init. Eu estou mostrando isso porque no dia do seminário o pessoal gostou da ideia, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês. É esse código aqui, ó. Ele vai pegar o ID do botão, que é esse ID aqui, e vai jogar lá dentro do meu cabeçalho. Aí aqui você só tem que se atentar ao seguinte, o meu cabeçalho, ele tem duas colunas. Se eu parar para inspecionar aqui, ele tem essas duas colunas aqui, ó, a coluna do início e a coluna do final. Então, como eu quero adicionar a coluna lá no final, eu vou pegar a coluna 2, por isso que ele está aqui, ó. A classe NT Shield 2, que é a posição onde eu quero jogar. Então, essa é a classe, tá? NT Shield é para dizer qual é a posição que eu quero jogar, qual é o filho que eu quero jogar, que é essa posição aqui 2. E é isso, é só pegar o ID do botão e jogar para lá, tá? Beleza. Aí, como que funciona essa questão aqui do modal? Eu criei um controle dentro do script case com os campos mensagem, dia e hora. Aqui no evento OnScriptInit, eu tenho um código CSS para eu definir a estilização da mensagem. Por quê? Quando eu faço um envio de mensagem, aqui nesse caso eu digito a mensagem envio, ele mostra uma mensagem para mim dizendo: sua mensagem foi enviada com sucesso. Ou, ops, sua mensagem não pode ser enviada. Enfim, ele me dá um retorno e uma mensagem estilizada. Então, para não ter que chamar o link do Bootstrap aqui dentro, eu peguei somente as classes daquele elemento que eu queria utilizar e coloquei aqui. No onload, eu tenho uma validação para saber se o meu modal está sendo aberto no modo enviar ou no modo agendar, para eu poder habilitar e desabilitar os campos. E aí, isso daqui está definido aonde? Aqui na minha ligação da consulta com o ícone. Então, eu tenho aqui, ó, quando eu tenho a ligação do envia, eu estou passando como parâmetro dentro dessa variável global modo a mensagem enviar. Então, o valor fixo, enviar, e o campo, que é o ID do cliente que eu vou enviar a mensagem. Agora, se eu entrar no íconezinho de agenda, ligação, e for ver os parâmetros, eu tenho aqui o agendar. Então, valor fixo também, isso aqui é agendar. Por isso que a gente faz essa validação aqui. Se a minha variável global modo recebeu enviar, eu estou entrando em modo de envio automático, né? Eu vou enviar para uma pessoa só, então eu vou ocultar o campo dia e hora. Se não, é porque eu estou entrando no modo agendamento, então eu vou deixar habilitado o dia e a hora para eu colocar o agendamento. A mesma validação eu vou utilizar no onValidate, que é aqui, ó. Só que aqui eu estou pegando o nome e o telefone da pessoa, conforme o ID que eu passei lá na minha ligação, como vocês viram aqui, né? Conforme o ID, eu vou pegar os dados do meu cliente. Vou preencher aqui os dados e vou montar a mensagem. Então, o nome do cliente, traço a mensagem que eu montar lá no meu campo, que vai ser a mensagem que a gente vai preencher aqui. Beleza. Aqui eu estou fazendo a mesma validação ali do onload. Se for enviar, eu vou fazer o send SMS. São métodos que eu deixei criados aqui embaixo, ó. Send SMS e o agenda SMS. Então, envia SMS e agenda SMS, tá? Então, a gente vai... se for enviar, é porque eu quero enviar direto. Então, envio SMS para o telefone que eu capturei com a mensagem que eu montei aqui. E aí, eu criei duas variáveis, tanto para o envio quanto para o agendamento, para eu deixar essas mensagens também dinâmicas, né? Então, se for um envio único, eu vou ter uma mensagem de alerta e uma mensagem de sucesso para dar o retorno. Aí o de alerta vai ser, opa, a mensagem foi enviada com sucesso. Se for erro, que pena, não foi possível enviar sua mensagem. No caso de agendamento, a mensagem vai ser diferente, né? Então vai ser, a mensagem foi agendada com sucesso, ou não foi possível agendar sua mensagem. Isso aqui é só para a gente ter uma mensagem dinâmica e não ser a mesma coisa sempre, tá? Aqui a gente está pegando o retorno, porque qualquer um dos métodos, ele vai retornar para a gente alguma coisa. Como vocês podem ver aqui dentro, ó, no send SMS, a gente vai ter aquele código lá. Porém, aqui no final, ao invés de eu dar um retorno nessa variável aqui, eu dei um retorno JSON decode na variável true. Daí ele vai transformar esse retorno aqui para a gente, que vai estar em JSON, ele vai transformar num array associativo. E vai retornar esse array para mim. Então, aqui dentro do onValidate, nessa variável retorno que eu defini aqui, eu vou ter esse array associativo e vou poder utilizar ele aqui dentro. Por isso que eu estou pegando dessa forma aqui, retorno situação,
Se for igual a ok, é porque a mensagem foi enviada. Então, eu vou pegar o ID da mensagem, que é aquele ID único, caso eu queira salvar no banco de dados, né? E vou dar um echo na mensagem. Então, é echo alert, alert success, com a variável alerta sucesso. Já se não for ok, se for erro, ele vai dar um alert danger com a variável alerta error, tá? Isso daqui, ele vai fazer já esse modal fazer o envio pra gente. Então, esse código aqui já vai ficar pronto para vocês, se vocês quiserem aproveitar. E agora eu vou mostrar para vocês um outro código também que eu deixei pronto no dia do seminário, que foi o disparo em massa, que a gente fez um teste, né? A gente disparou em massa aí para umas 50, 60 pessoas. E aí eu deixei o código pronto aqui para mostrar para vocês. Claro que agora eu não vou disparar, porque eu não tenho essa quantidade de pessoas para disparar e para mostrar para vocês, né? Mas o código vai estar pronto, foi testado, foi enviado, tá funcionando. Então, o que eu faço aqui? Eu pego todas as pessoas do meu banco de dados, né, que eu quero enviar, todas as pessoas da minha tabela de clientes. Aqui é só uma parametrização, porque eu uso essa tabela de clientes para vários lugares. Então, eu sempre boto um campo para diferenciar de onde eu estou usando, tá? Pego o nome, pego o telefone, pego o código da pessoa, o ID, no caso, né, daquele usuário. Aqui eu estou montando a mensagem, então, olá, o nome da pessoa, seja bem-vindo ao seminário. Aqui eu faço o envio da mensagem. Tá? Esse envio que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um loop para enviar para a pessoa. Mas não tem necessidade. Se você parar para analisar aqui, no REST, você pode montar via JSON, dentro da mesma requisição, o envio para várias pessoas, tá? É só colocar dessa forma aqui. Aqui eu fiz um loop porque a gente estava no meio de seminário e era mais rápido do que eu ficar montando JSON. Então eu faço um loop e envio individualmente, mas não tem problema, você pode enviar numa única requisição para todo mundo, tá? É só montar esse JSON com todo mundo e jogar lá dentro. Então aqui eu estou pegando esse retorno, pego aqui o código SMS, que vai ser o quê? Vai ser o ID único, né? Para poder salvar no meu banco de dados e depois verificar a situação. Então eu dou um update na minha tabela de clientes, setando no campo ID cliente SMS o código de retorno daquela mensagem, onde o ID do cliente é igual ao código que eu capturei aqui em cima. Aí eu faço meu update, movo para o próximo registro e quando não tiver mais nada eu finalizo. Isso aqui ele vai fazer esse disparo em massa pra gente, tá? Eu tenho aqui no banco 2 pessoas só. Deixa eu até dar um F5 aqui. Ó, eu tenho essas 2 pessoas aqui na minha tabela, tá? Porque eu limpei os outros registros. Então, se eu for mandar enviar, ele vai enviar para essas 2 aqui. Vai consumir meus créditos, obviamente, mas eu vou fazer aqui para vocês poderem ver, tá? Eu vou enviar, então vou clicar aqui em executar a aplicação. E ele vai disparar pra gente, ó. Update, ele já deu o update. Esse update que ele deu já é retornando o ID da mensagem, tá bom? Então ele já retornou pra gente o ID da mensagem que foi enviado. Agora eu vou entrar aqui no meu aplicativo de novo e ó, já tá aqui, ó. Olá, Camila Moreira, seja bem-vindo ao seminário. E o outro número que eu coloquei lá também recebeu a mensagem, só que daí é um outro telefone de teste, aí eu não consigo mostrar pra vocês, tá? Salvando essa informação aqui no banco, que ele vai salvar na coluna API SMS, aliás, ID cliente SMS, ele vai salvar o ID da mensagem aqui. E aí a gente tem um outro método, um outro blank também, que é esse blank aqui, ó, situação SMS. Que ele vai fazer o quê? Ele vai consultar a situação das mensagens que foram enviadas. Então ele vai lá no banco, busca o ID da mensagem enviada e vai executar o método situação SMS, que está aqui dentro, ó. É um método que está aqui dentro, que ele vai chamar esse endpoint aqui, passando a chave e o ID da mensagem. Aí aqui no execute, eu estou mandando ele dar um eco nas informações para eu ver o que ele vai retornar. E se a gente executar, aliás, só para mostrar para vocês, eu disparei as mensagens aqui, eu estava com 5, agora provavelmente eu estou com 3. Então, ó, já estou com 3 créditos. Quando eu fizer essa consulta, ele não consome, tá? Quando ele consulta a situação, ele não consome do meu crédito. Então, eu vou executar aqui. Ó, ele trouxe o retorno. Então, vamos lá. Para a Camila, ele enviou, a situação é ok e a descrição é recebida. Então, a Camila recebeu. Para o Squad Web, que é outra pessoa, o número está aqui, a situação é ok e é recebido. Ou seja, ele retornou para a gente a situação. Aí, obviamente, a gente precisa pegar, né, esses dados aqui e jogar lá no banco de dados, para a gente poder ter depois um relatório, né? Ó, enviei para fulano, fulano recebeu, ou enviei para fulano, fulano recebeu.
Inclusive, no dia do seminário, teve uma questão que a gente fez esse teste de disparo em massa e alguns telefones deram em aprovação. Aí, só para explicar para vocês, eu conversei com o Lucas da SMS Dev, que é um rapaz lá do suporte. E, inclusive, queria agradecer ele foi muito gente boa, liberou pra gente uns créditos aí pra gente testar no dia do seminário. E ele falou pra mim que essa questão da aprovação é porque a minha conta, ela é nova no SMS Dev. Então, as operadoras, elas validam isso. Se a minha conta é nova e eu fiz um disparo em massa, eles precisam validar, liberar a minha conta para eu continuar disparando. Geralmente isso acontece uma única vez, tá? Não tem a ver com o número, não tem a ver com ser spam, não tem a ver com nada. É porque a minha conta é nova nesse SMS Dev e eu comecei a disparar agora. Então, a operadora verifica isso, né? Para ver se eu tô disparando em spam, se eu tô realizando um teste, alguma coisa do tipo. Geralmente, depois que a operadora libera esse disparo, não aparece mais a mensagem de aprovação, tá bom? Inclusive, quem estiver assistindo aqui o vídeo, que assistiu o seminário, só para vocês entenderem, não tem a ver com operadora, não tem a ver com portabilidade, não tem a ver com nada. Tem a ver com a sua conta ser nova na API e a operadora precisar liberar para você continuar utilizando dessa forma, tá? Então, ele vai ter os tipos de mensagens. Inclusive, aqui dentro, em consulta a situação, ele vai mostrar para você aqui quais são as possíveis descrições. Ó. Recebida, enviada, erro, fila, cancelada, blacklist. E tem esse aprovação também, que não tá aqui, mas também existe, foi isso que eu expliquei para vocês agora, tá? E aqui na minha conta, ó, ele não consumiu o meu crédito, porque o crédito já foi consumido na hora do envio da mensagem. Na consulta, ele não consome crédito, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui para vocês. Eu acho que era isso. Eu deixei os códigos prontos. Então, aqui a gente tem o exemplo de disparo em massa, o exemplo de disparo único, o formulário e a grid de cadastro de clientes, o exemplo de verificação de status da mensagem e o modal de envio ou agendamento. Então, essas aplicações aqui elas vão ficar disponíveis para vocês, aqui na descrição do vídeo. Tem muita gente tendo problema na hora de importar essas aplicações, porque são aplicações, não é um projeto inteiro, tá? Eu tô mandando as aplicações para vocês. Então, para vocês pegarem esse arquivo que tá aqui na descrição do vídeo e colocar dentro do projeto de vocês, vocês têm que entrar em algum projeto, que é o projeto onde vocês vão subir essas aplicações, clicar aqui em aplicação, importar aplicações. E aí vocês vão pegar esse arquivo que vai estar embaixo e vão importar e ele vai trazer essas aplicações para vocês dentro dessa pastinha aqui, tá? Eu vou deixar também essa tabela aqui do banco de dados para vocês poderem utilizar. Logicamente, eu vou limpar alguns campos aqui que não são úteis, tá? Para não bagunçar aí para vocês também. E também vou deixar ela disponível para vocês, tá bom? Não vai ter nenhum dado, então não esqueçam de preencher, né? Antes de vocês testarem, vocês precisam entrar dentro dessa consulta aqui, ó, e cadastrar. E é bom também cadastrar por aqui, né? Deixa sempre cadastra por aqui, porque tem uma variável, tem um parâmetro que ele preenche aqui no final, ó, para dizer que é da API SMS. Ou vocês podem também tirar esse parâmetro, não tem problema nenhum. Beleza? Bom, nesse vídeo era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários do vídeo. Aquela mesma situação, eu vou deixar meu comentário aqui, o pessoal da Netmake vai fixar o comentário, e se vocês tiverem dúvidas, vocês respondam nesse meu comentário, que daí eu vou ser notificada e vou poder ajudar vocês de uma forma melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.